podem se assentar. Nesta noite nós teremos um culto onde nós lembraremos um pouco da nossa história, não da nossa história como pessoa, mas sim da história do protestantismo. No próximo dia 31, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Uma data que é muito importante para a vida de nós, cristãos evangélicos, e que nós temos lembrado no dia de hoje, desde pela manhã, nós falamos sobre a Reforma Protestante, e agora à noite nós continuaremos a falar desta data tão importante nas nossas vidas. Eu quero começar esse culto e peço para que você leia comigo o texto que está em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. O texto de Romanos 5, versículos 1 e 2 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Como eu disse hoje pela manhã, nós na escola dominical tratamos dos 5 pilares da Reforma Protestante, os 5 fundamentos que levaram aos cristãos a reconhecer algo muito importante nas suas vidas. Esses pilares, eles são a fé, a escritura, a graça, a presença somente do nosso Senhor Jesus Cristo e o fato de nós darmos glória ao nosso Deus. Esses são os preceitos de uma vida na presença de Deus, uma vida cristã. Martinho Lutero, ele batalhou contra uma igreja que se encontrava doente. E ele firmou esses valores a essas igrejas, a essas pessoas que estavam desviadas da verdadeira essência do Evangelho. O que Martinho Lutero trouxe à história do mundo nada mais é do que aquilo que eu e você, nós todos, como Igreja de Cristo, temos plantado em nossos corações. Eu creio que cada um de nós temos esses 5 pilares como certos nas nossas vidas. No nosso relacionamento com Deus, no nosso dia a dia, Ele fala conosco através da sua Escritura, que é um dos pilares. Realiza suas obras através da nossa fé, que é outro pilar. Manifesta em nós e através de nós a sua graça, mais um dos pilares. Nos revela o verdadeiro e único caminho, que é Jesus Cristo, a fim de nos rendermos a Ele, de nós rendermos a Ele toda glória e todo louvor. E é nesta noite, nesse encontro que nós temos nesse momento que nós temos um encontro com Deus, para glorificá-lo, para louvá-lo por aquilo que Ele é nas nossas vidas, por aquilo que Ele tem falado através das Escrituras, por aquilo que Ele tem plantado nos nossos corações, pela graça que Ele tem manifestado a nós e através de nós. E neste momento você se coloque diante dEle em oração, entregue a Ele a tua vida, confesse a Ele o teu pecado, adore-o, renda-se a Ele, para que nesta noite o teu louvor, a tua oração, o teu culto chegue até o trono de graça do nosso Deus. Amém? Vamos orar.
Santo Deus, amado Pai, nós queremos nesta noite, ó Pai, estar na Tua presença, ó Deus, neste momento. Louvar a Ti, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é o único digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, ó Pai. Que neste momento os nossos corações, ó Deus, estejam presentes, ó Pai, diante de Ti, em sentido de confissão, ó Pai, para que nós possamos estar limpos na Tua presença, ó Pai, porque o Senhor é digno, ó Deus, o Senhor é o único Deus verdadeiro, ó Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos levantado, tem nos sustentado, ó Pai, e através da Tua palavra o Senhor tem falado conosco, ó Deus. O Senhor tem derramado a Tua graça, ó Pai, o Teu amor. O Senhor deu o Seu Filho por nós para que nós pudéssemos andar pelo verdadeiro caminho, o único caminho, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem estado no nosso meio. E eu creio na Tua presença aqui nesta noite, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito toque as nossas vidas para que nós possamos, ó Pai, ter liberdade na Tua presença, ó Pai, nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Ainda falando um pouquinho da Reforma Protestante, eu quero contar algo, um pouco mais de história para vocês. Vocês conhecem aquele hino Castelo Forte? Um hino muito conhecido. É um dos hinos mais importantes da história do cristianismo. Ele foi composto por Martinho Lutero e foi considerado pelo poeta Christian Johann Heinrich Heine como a Marselha da Reforma, numa alusão ao hino nacional francês. Segundo este poeta, esse hino foi composto por Lutero por volta de 1521. Quanto tempo, né? Por ocasião de sua convocação para a Dieta de Worms. Essa assembleia foi convocada pelo imperador alemão Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521. E, dentre outros assuntos, trataria da polêmica em torno dos ensinos do reformador. Havia perigo de que Lutero fosse condenado após a dieta e acabasse na fogueira como John Huss, cerca de 100 anos antes. Na preparação para a Assembleia, Lutero, autor de 37 hinos, teria composto Castelo Forte, baseado nos Salmos 46, que se inicia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Conta-se que Lutero cantou este hino quando avistou as torres das igrejas em Worms, também em 1523. Quando soube que 2 jovens haviam sido queimados em Bruxelas por seguirem doutrinas da Reforma Protestante. E em 1527, ao saber da execução do seu amigo Leonard Kaiser. No Brasil, o hino foi introduzido no Inário Batista, primeiramente, no Cantor Cristão, hino de número 523. E posteriormente no inário utilizado pelas Assembleias de Deus, a harpa cristã, o hino de número 581. Este hino também faz parte do nosso inário metodista. E eu quero convidar você neste momento, para que a gente possa cantar este hino, declarando que Deus é o nosso castelo forte. Como diz no Salmo 46, Ele é o nosso refúgio bem presente em toda e qualquer tribulação. Vamos ficar em pé, vamos cantar este hino. O hino será projetado, mas se você quiser acompanhar pelo inário, é o número 206.
espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escondido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfar na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Efésios 2, 8, 9, lemos hoje pela manhã esse texto, nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós temos falado durante esses dias, e principalmente na data de hoje, em especial sobre a reforma, mas nós sabemos que a graça do nosso Deus, graça essa que nos é dada, de salvação, ela nos foi dada porque Ele primeiramente nos amou. Cristo morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados para nos salvar. E é essa maravilhosa graça que nos foi dada, que nós cantaremos agora, louvando ao Senhor porque Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. O que mais nós podemos fazer para receber a graça? Nada, ela é de graça. Mas o que nós podemos expressar é o amor e a gratidão que nós temos a Ele por tudo que Ele tem feito. O momento de louvor é um momento para isso. É um momento que você pode erguer as suas mãos, que você pode sair do seu lugar, que você pode abraçar o seu irmão, mas que você tem o direito e o momento de poder louvar ao Senhor de todo o seu coração. Vamos colocar em pé e essa canção nós vamos celebrar. E nós precisamos da igreja. Nós não vamos conseguir levar essa canção sozinhos, hein? Se vocês não cantarem, não vai sair. Palmas, o que quiser fazer.
Precisamos que o louvor expresse o desejo do seu coração realmente de adorar o Senhor. Amém? Maravilhosa graça,
Nós te adoramos, Pai. Louvamos a Ti, a Tua face, ó Pai, queremos ver nessa noite. Tu bem conheces o nosso coração, Senhor. Sabe dos desejos que temos, daquilo, ó Deus, que temos colocado diante de Ti. Tu és nosso Rei. Enquanto vemos, ó Deus, tantos querendo tomar o lugar de líder nesse mundo, querendo falar sobre paz, sobre guerra, sobre controle, nós sabemos que o Senhor é o nosso Rei. Não há ninguém acima de Ti, Pai. Nunca houve, nunca haverá. Que a Tua igreja, ó Deus, possa proclamar o Teu nome, dizendo: Senhor, meu Rei, Rei das nações. Adora o Senhor, Pai. Ama, ó Deus, o Teu nome. É por isso, ó Deus, que cantamos, é por isso, ó Deus, que louvamos com o melhor que temos. Vença conosco, Jesus. Recebe o nosso louvor e adoração nesse momento, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1.
Eu quero ler os versos 16 e 17, Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lemos a tua palavra, Deus, e que o Senhor possa ministrar no nosso coração, de forma que a tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração, e que nós possamos ser edificados por ela, sustentados por ela. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez, ao falar de reforma, ou da reforma protestante, ainda que seja um tema muito especial, que nós deveríamos procurar saber mais, conhecer mais, apropriar mais, a gente não faz isso. E é certo que nesse dia nós já falamos de manhã, nós já ouvimos muitas expressões aqui, e eu quero dizer que eu com certeza vou repetir algumas coisas que vocês já ouviram de manhã, mas eu queria que você tivesse isso como sendo um reforço daquilo que nós precisamos saber, daquilo que nós precisamos ouvir, precisamos entender. Porque o dia 31, ele não é o dia das bruxas, mas é o dia da reforma protestante. Nós acreditamos assim. Um dia que a igreja se levanta para dizer que só a fé, só a Escritura, só a graça, só Jesus Cristo e só a Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso eu gostaria que você, durante a semana, vai ouvir e ver muita coisa sobre o Halloween, e que você pudesse nesta hora glorificar a Deus. O mundo tem seguido ao Deus das trevas, mas nós seguimos a um Deus que é luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não vai seguir as trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu quero então pensar com vocês aqueles que se levantaram em defesa da fé no período da reforma. Eles expuseram as suas vidas à morte. É que quando nós falamos de reforma, nós já passaram-se tantos anos, e parece que as coisas são meio automáticas. Parece que o acontecimento foi de dia para a noite, mas isso levaram-se anos, séculos. Homens se levantando em nome ou em defesa da fé, expuseram as suas próprias vidas. E eu queria pensar com vocês mais alguma coisa. A igreja de Cristo, ela enfrentou perseguição desde o seu nascedor, lá no Pentecostes. A partir dali a igreja começou a experimentar perseguição após perseguição. Quantos morreram por professar a fé? Eu gosto muito de um personagem dessa era, que é Estevão. Ele foi apedrejado por professar a fé em Jesus. E a Bíblia diz que na hora que ele estava sendo morto, apedrejado, ele diz que viu os céus abertos. E ele glorificou o Senhor. Ou seja, aquelas pedras, aquele ódio, não impedia com que ele enxergasse a glória de Deus. A igreja primitiva pôde
vivenciar a manifestação desta graça abundante sobre a vida deles. E por isso a igreja, perseguida desde o seu nascedor, ela cresceu como nunca. Ela expandiu por todos os cantos. Veja, mas a perseguição nunca foi um embaraço para que a igreja não crescesse. Quanto mais perseguida, mais o evangelho era divulgado e mais vidas se convertia a Jesus Cristo. É interessante ainda pensar, quando nós olhamos para esse aspecto da reforma, que não foi porque ela simplesmente quis fazer ou fez por fazer, mas o evangelho que se era pregado pela igreja primitiva era um evangelho de poder, um evangelho transformador. E veja, se você der uma olhada no verso 16 de Romanos, que nós lemos, Paulo vai dizer o seguinte: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa igreja, ela se expandiu e cresceu porque ela tinha essa consciência de que o evangelho que pregava era um evangelho poderoso. E Paulo, ao afirmar isso, a igreja, ao pregar e professar isso, ela não pregava um evangelho que ela tinha lido, mas um evangelho que ela vivia. O apóstolo Paulo experimentou esse poder do evangelho. Então agora, ao falar desse evangelho, ao falar desse Jesus, ele está falando de algo que ele experimentou. A vida dele foi transformada. O grande desafio da igreja atual é porque fala de um evangelho que não vive, fala de um evangelho que não experimenta, fala de um Jesus que não o conhece, que nunca teve uma experiência pessoal com ele, uma experiência transformadora, uma experiência que o faz todos os dias, em todos os momentos, estar buscando a direção para glorificar a Deus. O evangelho que era pregado é um evangelho que era salvação para todo aquele que crê. Paulo teria muitos motivos para envergonhar do evangelho, ou até mesmo desistir do evangelho. Pensa, ele foi preso quantas vezes, apanhou quantas vezes. Ele era um homem importante, mas ele agora estava sendo humilhado por causa do evangelho de Jesus. Mas como ele vivenciou, experimentou isso, então agora ele diz: eu não envergonho, não tenho por que me envergonhar, porque ele é o poder que transforma, um evangelho que transformou sua própria vida. Ele não diz que um evangelho, mas se você der uma olhadinha, está dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder. Não há outro poder capaz de transformar a vida das pessoas. Você que não esteve aqui na escola dominical, hoje, Fernando fez uma pergunta, mas também a professora não deu muito tempo para a gente discutir, né, Fernando? Mas a pergunta é a seguinte: como é que você explica para as pessoas num mundo secularizado como o nosso, há tantos deuses, há tantas profissões de fé, há tantos segmentos, há tanto ensino enganoso, como que você pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Só Ele é o Senhor. Pois é, e eu estava dizendo para ele o seguinte: é muito fácil responder, basta você dizer qual foi que ressuscitou e assentou à destra do Pai. Este é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Nós precisamos entender que a igreja primitiva pregava esse evangelho. Paulo pregava esse evangelho e falou: eu não tenho que me envergonhar, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para transformar a vida do homem. E veja, Deus trabalhou durante todo o Antigo Testamento a história da salvação. E veja, ele gerou esperança nesta palavra, neste evangelho. E ele se encarnou e habitou entre nós para nos trazer salvação, para nos dar poder. E este evangelho, este Jesus continua entre nós, está à nossa disposição, porque diz: todo aquele que nele crê. Está à disposição para mim e para você. Este evangelho, ele é tão poderoso que Jesus diz o seguinte: que o último sinal
para a sua vinda é de que esse evangelho seja pregado a toda criatura. Então ele vai poder vir. É o evangelho transformador que estava lá no início de Gênesis e vai lá para o final do Apocalipse, porque só quando esse evangelho for alcançar todas as pessoas, for anunciado a todas as pessoas, então ele virá. E isso traz sobre nós uma responsabilidade, porque eu e você, todo aquele que teve a experiência da conversão, recebe de Jesus a tarefa, a responsabilidade de contribuir para a expansão do evangelho. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu e você, se tivemos de fato uma experiência com o Senhor, nós não temos como negar, abrir mão da nossa responsabilidade de contribuir com a expansão do evangelho, com a pregação da palavra. O mundo, nós não temos poder de convertê-lo, mas nós temos a oportunidade de anunciar que Jesus tem poder de transformar, de salvar, de perdoar, de restaurar, de curar. É um evangelho de poder, não é qualquer evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo transformador. É a vida de Jesus. Este evangelho, ele é tão poderoso que Jesus disse que ele precisaria chegar a todas as pessoas. Mas precisa pensar também que este evangelho, ele não era um evangelho que, ou não é este evangelho, não é um evangelho que promete vantagens. Não é um evangelho que promete prosperidade. Não é um evangelho que promove comodidade, zona de conforto. Tem muita gente que entende que se aceitar a Jesus, Jesus vai oferecer para ele um spa espiritual. E ele vai poder descansar até que o Senhor venha. Muito ao contrário. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Jesus diz ainda: eu não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, o evangelho, quando você aceita o evangelho de Jesus, você tem que tomar consciência de que você comprou uma briga, de que você entrou na batalha como estes reformadores, que poderia ter ficado muito cômodo, será, mesmo que não acreditasse nisso, mas concordasse, fosse omisso com a pregação de um evangelho que não está na Bíblia, de uma mentira pregada durante séculos. Mas eles tiveram a ousadia de se levantar, de questionar, de protestar e dizer que estava errado, que esses princípios e valores estavam contaminando a verdade do evangelho. Eu e você, quando tomamos uma decisão ao lado do Senhor, a gente recebe poder para se levantar e poder dizer que esse evangelho é transformador. Não é um evangelho centrado no homem, não procura satisfazer as vontades e as necessidades humanas. Não é um evangelho que troca a cruz por dinheiro, não substitui o céu por vantagens na terra. Quem está procurando esse evangelho está procurando o evangelho errado. Porque o evangelho de Jesus é poderoso, mas ele não mata, ele salva. Ele é poder, mas para salvar e não para matar. E todos aqueles que o procuram, todos aqueles que o aceitam, têm a oportunidade de experimentar a transformação. Ele salva o pecador. E ele é poderoso para perdoar pecados, curar as feridas da alma e salvar o homem da condenação eterna. Eu e você temos a oportunidade de nos livrarmos da condenação eterna por causa desse evangelho de Jesus, que é poderoso para salvar. Contudo, este evangelho, ele não salva a todos. Interessante isso, né? É um evangelho que não salva a todos, somente aquele que crê. Se você não crê, não há o que fazer. A fé é a condição para a salvação. Ela não faz acepção de pessoas, ela não rejeita aquele que crê. Eu quero ler, você não precisa abrir só para facilitar aí, para a gente ganhar tempo. Mas no Evangelho de João, nós vamos encontrar no capítulo 3, versos 16 e 18, que diz assim, o verso 16, que vocês conhecem de cor e salteado. Que Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé é a condição para a salvação. O Filho unigênito foi oferecido a todos. E se você crê, você tem a vida eterna. O verso 18, eu vou ler para você, diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então ele veio para trazer salvação. Se você der uma olhadinha no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, vai dizer: ele veio para os seus, para o povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o Pai nos aguarda. E nós trabalhamos como igreja, nós temos que trabalhar como igreja com essa certeza de que o desejo do Pai é que nós estejamos com Ele, é de que nós possamos reinar com Ele para sempre. A tua vida pode estar muito boa aqui, mas não pode ser comparada com a vida que Deus tem preparada para você, na glória com Ele, onde não haverá dor, não haverá luto. A Bíblia diz ainda que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o esperam. Esta é a verdade do Evangelho, que eu e você precisa entender. Deus ofereceu o seu Filho a todo que crê, e quem não crê já está condenado, porque Jesus é o único caminho para a eternidade. O verso 18 tem essa afirmação. Se nós olharmos para o verso capítulo 1 de Romanos, o verso 18, a leitura que nós fizemos, Paulo afirma no final, se você tiver com a tua Bíblia aberta, ele vai dizer, então, que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ou Deus faz justiça a nós. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós. E o que Ele fez foi dar o seu Filho para morrer a minha morte, no meu lugar, para me salvar. Eu preciso compreender de que a fé é o que nos move, de forma que a gente possa ter a salvação. Essa expressão da fé, nós já ouvimos aqui a Sueli falando, é a tona da reforma protestante. E veja, a igreja cresceu até o 3º século. Debaixo de perseguição, a igreja cresceu extremamente. Até chegar a 312, quando Constantino aderiu ao cristianismo. Então, o que acontece com a adesão de Constantino ao cristianismo? Cessou a perseguição, afrouxou a igreja com a sua perseguição. Mas a igreja teve um prejuízo muito grande, porque ela parou de crescer. Sem perseguição, a igreja não viu mais necessidade de crescer. Por aí a gente entende de que nós estamos caminhando a cada dia para um tempo de perseguição, porque Deus tem urgência que o Evangelho chegue a toda criatura. E se nós estivermos com a perseguição afrouxada como estamos hoje, nós não vamos ver necessidade de pregar o Evangelho de Jesus. Nós não vamos ter compaixão do pecador e querer que ele conheça o Evangelho de Jesus. Nós vamos querer fazer justiça com a nossa própria mão. Por isso é certo de que nós caminhamos para tempos nos quais seremos perseguidos. Certamente nesse tempo a igreja vai voltar a crescer, porque aquele que conhece de fato o Evangelho vai poder dizer como o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso que a gente olhe que a partir de 312, Constantino, o imperador,
ele oferecia 20 moedas de ouro e uma roupa branca para a cerimônia do batismo. Você imagina, todo mundo quis virar cristão naquela época. Mas o que aconteceu com a igreja? A igreja encheu de pessoas não convertidas. E veio para a igreja com seus costumes, com seus pecados não tratados, veio aquela... E consequentemente essa igreja, ela inchou, ela não cresceu. E veja mais, eles não passaram pela conversão, eles não tiveram a experiência do novo nascimento, só viraram crente. Como acontece nos nossos dias ainda hoje, tem muita gente que vira crente, mas nunca teve a oportunidade de passar pela experiência da conversão do novo nascimento. Se contenta com a religião, se contenta com a rotina religiosa, sem se questionar. Se nós olharmos para a história do metodismo, John Wesley, ele tentava fazer de todo, ele queria ganhar a salvação pelas obras. Tanto é que ele resolveu abandonar o seu lar, a sua morada, a sua ação, e ir para a América do Norte para pregar o Evangelho para os nativos. E enquanto ele está indo para lá, o questionamento dele é o seguinte: eu estou indo para lá para pregar o Evangelho, a salvação às pessoas, mas quem vai pregar para mim? Quem vai falar para mim, para que eu possa me converter? Porque ele tinha a religião, mas ele não tinha a certeza da salvação no coração. Ele não tinha passado pela experiência da conversão, ele só tinha a religião. É preciso que a gente olhe para este estado, este momento da reforma, no qual a igreja encheu de pessoas, mas pessoas sem conversão. E veja, eles trouxeram para dentro da igreja todo o paganismo que eles tinham e adentraram para a igreja cristã. Agora, dá para a gente imaginar como que essa igreja cresceu, que, como diria lá na minha terra, que mistureba que foi esta igreja a partir de então. Que miscelândia de forma de crer, de cultuar, de fazer. E o Evangelho acabou ficando de lado. E veja só, em 318, o imperador Teodósio, ele tornou o cristianismo a igreja oficial do Estado. E ele impôs que todos os súditos do reino aderissem à fé. Então agora nós temos uma igreja estatal e todo mundo é crente. Se você converteu ou não, você é crente. E essa igreja agora perdeu o poder, porque essa igreja agora não tem mais resposta para a necessidade do homem. A alma está ferida, a alma está angustiada, mas o máximo que ele podia fazer é comprar a certeza do perdão, que não trazia certeza para a alma. Então imagina, investia dinheiro, mas continuava com a alma ferida, machucada, sem certeza e sem esperança. A igreja do Estado agora, ela não tem nada para oferecer, a não ser os dogmas que foram criados com o interesse de apenas adquirir dinheiro, tirar dinheiro das pessoas. E a partir de 380, foram instituídos muitos dogmas na igreja. E dentre eles eu quero ressaltar as indulgências. O que eram as indulgências? Se oferecia o perdão e a salvação por dinheiro. Você poderia comprar para a vida toda. Você poderia pecar à vontade. A indulgência era o oposto da graça. E no dia 31 de outubro de 517, Martinho Lutero, um monge alemão, ele escreveu 95 teses
Ou seja, ele fez um escrito questionando as atitudes da igreja, os dogmas ensinados na igreja. E ele afixou na porta do templo como se fosse um protesto, para dizer, olha, o que vocês estão ensinando está errado, mas existe a fonte onde você possa consultar e saber que pela graça vocês são salvos, mediante a fé. É preciso que a gente olhe para isso. Ele foi condenado, ele foi considerado herege. E veja, alguns amigos acabaram sequestrando Lutero e levaram ele para o castelo. Nós cantamos aqui o Castelo Forte. E ali naquele castelo ele teve a oportunidade de traduzir o Novo Testamento para o alemão. Porque ele acreditava que se o evangelho chegasse à mão das pessoas, elas teriam a oportunidade de experimentar essa vida com Deus. Lutero sabia que a Bíblia ao alcance das pessoas, seria uma arma poderosa para transformar a sociedade e restaurar a igreja. Veja, Lutero entendia assim, ele não queria dividir a igreja, não era esse o propósito dele. O propósito dele era restaurar a igreja. O que é essa ideia de restaurar? Essa reforma fala de um retorno à palavra. O que Lutero queria é que a igreja, o clero, pudesse tomar consciência de que estava ensinando errado e que estava furtando das pessoas a oportunidade de conhecer o evangelho verdadeiro de Jesus, tirando a oportunidade das pessoas receberem o perdão verdadeiro de Jesus, tirando deles a oportunidade de acertar a vida deles com Deus. Estavam sendo enganados, a corrupção adentrou o clero e, consequentemente, as pessoas estavam perdendo a oportunidade. O evangelho agora era um evangelho que simplesmente deixava você no conforto, você podia comprar e você não precisava mudar de vida. Lutero tinha consciência, ele cria que o homem era justificado pela fé em Cristo, mas a igreja, ela estava impregnada de corrupção, e ela desvirtuava os fiéis da palavra de Deus, tirava a oportunidade das pessoas conhecer Jesus. Eu quero dizer mais uma coisa. A tradução da Bíblia custou a vida de muitas pessoas. A gente precisa saber disso. Porque a Bíblia tem sido pouco usada hoje. No máximo, ela fica exposta em algum lugar no Salmo 91, Salmo 23, como se fosse um amuleto. Mas essa Bíblia aberta dentro de casa, num Salmos, não tem poder para nada. Você poderia pôr qualquer outro livro lá, vai ser a mesma coisa. Se você não experimentar dele, e não permitir que a tua vida seja transformada por ele, você só ter isso aberto no Salmo 23, Salmo 91, não vai resolver o problema. Muitas vidas foram ceifadas na tentativa de traduzir a Bíblia, para chegar ao alcance das pessoas. Hoje eu e você, é bem provável que todos nós temos mais de uma Bíblia em casa. Temos muitas Bíblias, muitas traduções, mas nós lemos pouco a palavra de Deus. Ele é um alimento que nós recusamos ser sustentado por ele. Ele é um refúgio que nós recusamos nos abrigar a ele. É preciso que a gente volte à palavra. Isto é reforma. E eu quero caminhar para o fim dizendo que o diabo sempre tentou convencer o homem que o evangelho não tem poder. E por isso ele tem oferecido atrativos, para que o homem possa gastar tempo com engano e não se aplique à verdade do evangelho. E hoje, como nunca, o povo está despreparado da palavra. Como o povo está despreparado da palavra? Faça um teste no nosso meio para você ver como que estamos despreparados. Imagina se nós tivermos uma lei que nos impeça de ter a palavra. O que é que você tem guardado no coração? Eu gostaria que você saísse daqui pensando, puxa, eu tenho uma Bíblia lá em casa, eu vou começar a ler.
Eu vou investir tempo. As pessoas não sabem o poder que tem em casa, que arma poderosa que tem em casa. Paulo não se envergonhava, porque ele tinha experimentado. Muitos só viram crentes, segue a religião e tem desperdiçado a oportunidade de ter uma Bíblia em casa e não experimentar o poder transformador que ela tem. A igreja continua sendo perseguida como nunca. Preste atenção no que eu vou fazer e vou terminar. Falar e vou terminar. O diabo, ele não tem perseguido mais a igreja com a morte física. Em algum lugar, sim. Nós temos muitos países que estão sendo perseguidos fisicamente por professar a fé em Jesus. Nós, por enquanto, temos a liberdade. Você deve ter tantas Bíblias, ainda que não leia. Mas o diabo, ele tem perseguido hoje a igreja com a indiferença à palavra. As pessoas não temem mais a palavra. Obrigado, meu irmão. As pessoas não temem mais a palavra. Tanto é que ela está em casa sem uso. E o diabo tem convencido de que o fato de você ter a Bíblia como um amuleto em casa é o suficiente. Eu tive uma experiência. Contratei uma pessoa para trabalhar na minha casa, um serviço de construção. E ele trabalhou um dia até o horário de, 19, 20 horas, uma coisa assim. Ele morava perto da minha casa. E eu cheguei do trabalho, correndo em casa, tomei banho, troquei roupa, falei, olha, eu não vou poder te dar atenção, eu estou atrasado, preciso ir para a igreja. Com a Bíblia na mão, saí correndo, ele chamou, pera. E você vai aonde mesmo? Eu falei, eu vou para a igreja. Ele falou assim, mas assim? Eu estava de jeans, de camiseta. Eu falei, sim, por que tem alguma coisa errada? Ele falou assim, e o terno? Ele falou, o terno é a arma do crente. Eu falei, então eu estou desarmado. Eu nunca vou esquecer dessa história, porque as pessoas estão preocupadas com a formalidade, com aquilo que não gera vida. Tem a formalidade, mas não experimenta. Falamos de manhã. O Evangelho está escrito, examinai as Escrituras, porque cuidado tem nela, a vida é eterna. Lembre-se, o diabo, ele usou Constantino para afrouxar a perseguição física da igreja. Hoje ele tem usado, sabe o quê? Os meios de comunicação para ocupar o tempo. Veja o tempo que você gasta no seu celular. Até você que tem a vida toda lá naquela empresa louca, maluca, chega em casa, tem um intervalo, cata o celular, é bem provável. O tempo que nós gastamos usando o celular para coisas úteis, mas a maior parte coisas inúteis que nós poderíamos substituir esse tempo por um tempo de leitura da palavra de Deus. Se você desse o dízimo do que você usa o celular para ler a palavra de Deus com toda a alma, com todo o coração, você experimentaria um poder que te faria deixar o seu celular por mais tempo e se dedicaria àquilo de melhor que Deus tem para oferecer. O diabo tem usado os meios de comunicação para tirar o tempo das pessoas, para inculcar princípios e valores mundanos na vida das pessoas. Satanás continua conduzindo a multidão através de um evangelho fácil, um evangelho de vantagens, um evangelho que não confronta, que não exige conversão, não exige renúncia do pecado. Por isso que Jesus disse que quem quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Reformar é voltar à palavra. A palavra revela a salvação,
a todo que crê. Nós não podemos envergonhar da palavra, porque ela é poderosa para gerar vida no que crê. Curva a sua fronte. Eu não sei que o Espírito de Deus falou no teu coração, mas esse é um tempo que nós precisamos de uma reforma para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja. Um retorno à palavra, a princípios e valores que são eternos. Eu estava falando com Siqueira, assim que chegamos aqui, como nós somos frágeis. Abrimos mão das coisas de Deus por qualquer coisa, como se a eternidade fosse aqui. Mas a única certeza que a gente tem é que está vivo agora. A gente não sabe se vai chegar em casa. A gente não sabe se amanhã teremos vida. E se o Senhor vier nos buscar hoje, nós estamos seguros da salvação? Nós estamos seguros dessa adoção de filhos? Nós estamos seguros de que a eternidade que foi conquistada por nós na cruz, nós tomamos posse dela? Ou será que nós vamos deparar com o Senhor e não teremos como explicar? Passar a vida inteira na igreja, ter tantas Bíblias em casa, ter tanta oportunidade e partir para uma eternidade sem Jesus. Você já parou para pensar nisso? Eu quero desafiar você a fazer um propósito de buscar o Senhor. Essa semana, falar: Deus, o que o Senhor tem de novo para mim, que eu não quero viver de coisas do passado, as experiências que eu já vivi, eu quero algo novo, eu quero ser incomodado, eu quero que o Senhor me ajude a querer crescer, a querer ser melhor, a querer contribuir com a expansão do reino. Eu quero abrir mão do pecado para glorificar o Senhor. Eu quero imprimir na minha vida os princípios da reforma. Só a fé, só a palavra, só a graça, só Jesus, e toda a glória quero dar a Deus. Ore alguns instantes, faça um propósito para Deus. Você tem esta oportunidade hoje, e é a palavra de Deus que nos diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se renda. Esse evangelho tem poder para mudar a vida daquele que crê. Tome posse. Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é o poder de todo aquele que crê. Obrigado porque nós temos a liberdade de compartilhar dela. Pai, obrigado pela vida de cada um desses amados que o Senhor trouxe aqui, por cada família aqui representada. Eu quero abençoar, eu quero pedir que o Senhor esteja ministrando sobre cada família, que os teus cuidados estejam sobre cada família. Senhor, que agora no retorno para casa, o Senhor possa voltar conosco, e que a gente possa voltar com o propósito de querer ser melhor, incomodados, que a gente não concorde com a indiferença, que a gente não concorde com a apatia, que a gente não concorde com a mornidão, mas que a gente queira experimentar na nossa individualidade, em casa, falar: Deus, eu quero me sentir incomodado, porque eu quero experimentar do teu melhor. E a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A palavra de Deus também diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, aos quais se darás a conhecer. Por isso, Pai, é a tua palavra que diz isto. Coloque em nós fé para buscá-la, e que durante a semana a gente possa buscar uma vida de intimidade com o Senhor, que a gente tenha a coragem de acertar a nossa vida com o Senhor enquanto é tempo. Ó Pai, hoje é o dia do Senhor,
que o Senhor possa renovar a aliança, firmar propósito com cada um aqui, para que ao voltar para casa a gente volte com a certeza de que, independente do dia que o Senhor vier nos buscar, temos a certeza que reinaremos contigo na glória. Pai, esse é o nosso propósito de reunir como igreja, para te adorar sim, para te glorificar sim, mas para reafirmar a nossa certeza de que queremos reinar contigo na glória. Pai, uma vitória que não foi conseguida por esforços nossos, mas o Senhor realizou na cruz por nós. Por isso, Deus, nos leve com essa certeza. Pai, se por acaso alguém que não tem certeza da salvação, Senhor, traga um quebrantamento, traga uma rendição, traga humildade para reconhecer o pecado, para se arrepender do pecado e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pai, para que ao sairmos daqui, saímos com essa certeza, com a vida acertada com o Senhor, com o perdão, acreditando no perdão e vivendo, voltando para casa com a certeza de um tempo novo, de uma oportunidade nova que o Senhor nos dá. Ouve, Pai, a oração que cada um fez. Eu te peço em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar. Eu quero que você coloque a tua semana diante de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer as pessoas que nos visitaram. Sejam bem-vindos, volte outras vezes. A nossa irmã lá de Guaratinguetá, que bom que você trouxe mais uma. Venha em nome de Jesus, né? Somos uma comunidade simples, mas com um coraçãozão, né? Um coraçãozão. Depois que acabar, vocês podem abraçar os nossos visitantes. Pindamonhangaba. É perto, é ali. Sai bem, ficou legal aí, ficou legal. É ali, entendeu? Mas que vocês possam se sentir bem, abençoados, em nome de Jesus. Nós abençoamos vocês, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Eu costumo dizer que quando a gente vai numa igreja, existem vários motivos, às vezes curiosidade, né? Saber quem que é, como que é, mas muitas vezes procuramos uma igreja porque nossa alma clama por algo, nosso coração clama por algo. Por isso, se você adentrou neste lugar com essa expectativa, tenha certeza de que o Evangelho de Jesus é poderoso para trazer o que o teu coração e a tua alma precisa, em nome de Jesus. Amém? Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Muito obrigado por cada um daqueles que contribuíram para que o culto pudesse ser realizado. Agora nós estamos voltando para casa. Volte conosco, que a tua presença possa fazer diferença na nossa vida. E que essa diferença que o Senhor faz em nossa vida possa nos ajudar a influenciar as pessoas com quem nós nos relacionarmos durante a semana. Que nós possamos influenciar outras pessoas. Que nós não tenhamos vergonha do teu Evangelho, mas que nós possamos falar do que o Evangelho fez e faz em nós. E que outras vidas possam beber desta mesma fonte que nós bebemos. Possam saciar a sua sede, matar a sua fome. E que a semana seja uma semana de oportunidade. Nos dê poder, unção, graça para viver a semana. Abençoa a nossa casa, nos desafios que temos dentro de casa. Nos dá poder, autoridade, nos dá esperança. Senhor, estenda a tua mão de poder, trazendo salvação, trazendo perdão, trazendo cura, trazendo libertação em nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, as famílias da tua igreja reunidas aqui. Cada família aqui representada. Aqueles que não puderam vir, Deus, alcance cada um deles. Pai, seja sobre nós a tua graça, pois nós oramos em nome de Jesus, que é o Senhor da igreja, o Senhor da vida. Amém e amém. Pai, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.